Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, é com preocupação que nós vamos assistindo por esses últimos tempos um aumento contínuo de agressões à nossa fé cristã. Tem sido com muita frequência que tem acontecido tais ultrajes. Nos últimos 2 meses, só nos últimos 2 meses, pelo menos 3 episódios marcaram aí este tipo de ação, esse tipo de situação. Primeiro, um vídeo de atores globais defendendo o aborto e depois escarnecendo da virgindade de Nossa Senhora. Depois, há poucos dias, este programa da Rede Globo, Zorra, onde também se vilipendia, onde se ridiculariza, se escarnece das aparições de Nossa Senhora em Fátima, portanto, zombando da própria mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, em pleno Natal, por ocasião da grande celebração do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós assistimos, vemos divulgado, melhor falando, esta zombaria, esse escárnio absurdo feito pelo programa, pela equipe aí, Portas dos Fundos, que é um ultraje bastante grave contra a nossa fé, contra a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, contra Deus Pai. Jesus é colocado ali como um idiota, como uma pessoa, enfim, que não tem conhecimento de nada, como alguém enganado, como uma pessoa que foi fruto de relações ambíguas, etc. Depois acontece a mesma coisa. São José e o próprio Cristo é colocado como se fossem cornos, indo adiante no escárnio, que parece não conhecer limites. Então, se zomba também dos santos apóstolos, fazendo com que se passe a ideia de que toda a fé cristã não passa de um embuste através do qual se visa ganhar dinheiro ou poder ou alguma coisa semelhante. Portanto, é preciso que nós, cristãos, venhamos a tomar uma atitude mais forte frente a esse tipo de ousadia. Do contrário, vai se formando uma cultura, uma mentalidade de desprezo à nossa fé e que atingirá, sem dúvida, como já tem feito, os nossos filhos, as pessoas que têm menos estrutura de fé, de forma a não darem à religião, de forma a não darem à fé o valor e o respeito que devem dar. Então, é necessário que as instituições, que as organizações cristãs possam processar as pessoas e também os programas, seja o que for, que têm promovido esse escárnio, porque isso é contra a lei. Uma coisa é nós termos liberdade de expressão para poder criticar o que quisermos, para poder, então, discordarmos daquilo que bem entendemos. Nós vivemos num país democrático, num país onde as pessoas têm a liberdade de se expressar. Mas, de maneira alguma, se deve usar da prerrogativa, da liberdade de expressão para ofender, para ultrajar, para vilipendiar as pessoas ou a fé das mesmas. Por isso também que é previsto em lei os crimes contra a honra, os crimes de injúria, de calúnia e difamação. Por isso, é necessário que os cristãos reajam. Não se pode zombar da fé alheia, não se pode ultrajar o culto. Este crime de ultraje de culto é tipificado no Código Penal. É necessário que, portanto, nós, pelos instrumentos legais, pelos meios que a lei nos faculta, possamos reagir vigorosamente contra esse tipo de escárnio, contra esse tipo de zombaria, a fim de que a nossa fé não continue sendo sistematicamente pisada, abusada, vilipendiada, ultrajada, desrespeitada por aqueles que não acreditam em nada, pior ainda, né? Que desrespeitam aqueles que professam uma fé cristã que corresponde a quase 90% da população do nosso país. Portanto, meus amados irmãos, é importante que nós cristãos reajamos. Não se trata aqui, portanto, apenas de silenciar e dizer a Deus cuida. Não é só isto. É necessário defender também a nossa fé e a honra de Deus. É necessário defender a nossa religião. É necessário defender os valores e os símbolos cristãos. Não podemos simplesmente nos omitir, como se aquilo não tivesse valor para nós. Quem de nós se conformaria de ver a mãe ou pai, ou mesmo a nós mesmos, né, com a nossa imagem emporcalhada,
sujada, de forma a nos prejudicar, a tirar a nossa honra, o nosso bom nome, quem de nós não teria reação? Todos nós, à medida em que aquilo nos atinge, então temos uma reação natural e mesmo necessária, a fim de preservar, não é, o bom nome, a honra que nos é assegurado, a qual nós temos direito. Com muito mais razão, nós devemos, então, nos doer, sim, nos sensibilizar com a ofensa e com a desonra que tem sido promovida por esses escarnecedores à nossa fé e aos símbolos cristãos. Nós não podemos nos omitir covardemente e fingir que nada está acontecendo. Nós temos o dever, como cristãos, de defender aquilo que é caro e aquilo que é sagrado para nós. Portanto, que as instituições e os indivíduos que são preparados e que têm esta capacidade entrem com processos contra pessoas e contra essas organizações, seja esses atores globais, seja a própria Rede Globo, seja esse Portas do Fundo, ou o que quer que seja. É curioso notar aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, né? Onde nos adverte Jesus. Escândalo sempre haverá, mas ai daqueles que os cometem. Seria melhor que amarrassem uma pedra de mó no pescoço e se atirassem ao mar. Então, este escândalo, no sentido, esse ultraje à fé, o ultraje ao sagrado, é algo grave que não pode ser tolerado passivamente por nós. Dentro dos instrumentos legais, precisamos realmente acionar os meios necessários para poder parar ou inibir esse tipo de ação e de ofensa à nossa religião. É necessário fazer alguma coisa. Além de usar os instrumentos legais, aqueles outros que estão ao alcance de todos. Quer dizer, boicotar estas pessoas e esclarecer também aos outros cristãos, às pessoas de boa vontade, que não devem inscrever-se nesses canais e se estiverem inscritos, que se retirem o seu nome. Então, e que não assistam também emissoras como Rede Globo e outras afins, que ultrajam a nossa fé e desconstroem, lutam para desconstruir os valores, como a vida, a família, enfim, e o direito pátrio da educação cristã dos filhos. Meus amados irmãos, é necessário fazer alguma coisa. Não podemos ficar passivos diante disso. Há quanto tempo já temos falado, e tantos outros também denunciado da mesma forma, cristão não dá audiência àquilo que é contra a sua fé. Cristão, aprenda a desligar a sua televisão quando nestas emissoras, como Rede Globo e outras, né, que ultrajam a nossa fé. Deem, então, o desprezo. Mas aqui não basta o desprezo. É necessário também uma militância para poder varrer do meio, pelo menos daqueles que professam fé cristã, a audiência ou ali a assistência a estes meios de comunicação e também, né, uma ação penal, uma ação junto aos órgãos competentes para que isto seja barrado, inibido e o tanto quanto possível sejam punidos aqueles que não respeitam e ofendem a fé alheia. Nenhum de nós aceita isto em nossa própria desonra, em nosso próprio desfavor. Portanto, Deus e aquilo que é sagrado está acima da nossa própria honra e acima da nossa própria vida. Portanto, com mais razão, devemos defender a nossa fé e os valores cristãos. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela mostrou o inferno para os pastorinhos, há quase 100 anos atrás. Mostrou o inferno e também as almas que ali caíam, justamente por desprezarem a misericórdia de Deus, por desprezarem a lei de Deus, por desprezarem os mandamentos de Deus. Quão mais severo não será o juízo com aqueles que não apenas desprezam a lei de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas desprezam, zombam, insultam a fé que nosso Senhor nos trouxe. Meus amados irmãos, a coisa está tão séria em nossos dias que cresce sempre mais o número daqueles que buscam o que conduz ao inferno. Parece que o demônio, diante de tanta procura, acabou por abrir um canal a mais para dar acesso aos seus seguidores. Abriu uma porta dos fundos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.